Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, é sobre telhado, tá? Nós vamos falar sobre a estrutura do telhado. Antes de a gente entrar na questão da estrutura do telhado, eu quero fazer um pequeno histórico aqui sobre o telhado. Na realidade, esse telhado que nós conhecemos, que é constituído de uma tesoura e com inclinação adequada para cada telha, esse telhado, na realidade, ele foi inventado pelos árabes, tá? Por um motivo muito simples. Os árabes não tinham madeira, então eles foram forçados a desenvolver um tipo de telhado, um tipo de estrutura de telhado que consumisse pouca madeira, que gastasse pouca madeira, porque eles não tinham madeira. Os árabes não tinham essa possibilidade de usar madeira à vontade. Então eles foram forçados a desenvolver esse tipo de telhado, que é composto de uma estrutura com peças muito finas, muito delgadas, diferentemente do telhado chinês. Os telhados chineses, como eles tinham muita madeira em quantidade razoável, né? Eles tinham florestas, muitas florestas e tudo mais. Eles desenvolveram um telhado que não é baseado na tesoura que nós conhecemos. Ele que na realidade é uma treliça plana. Então, os chineses desenvolveram um tipo de telhado que não é composto não foi desenvolvido por treliça. Foi desenvolvido com pórticos planos e sucessivos pórticos planos. Então, se vocês já devem ter, quando vocês observarem uma fotografia ou alguma imagem qualquer de algum templo chinês, de uma construção antiga chinesa, vocês vão perceber que o telhado ele é composto assim. É um pórtico com outro pórtico em cima e assim sucessivamente. E o telhado chinês ele é feito assim. Esse é basicamente o esquema de um telhado chinês. Então o que acontece? Como eles tinham muita madeira, eles não se preocuparam em gastar madeira. Para eles, desenvolver esse tipo de telhado aqui foi o mais eficiente para eles, porque eles tinham madeira em abundância. Então, se vocês prestarem atenção nas imagens, né, de algum templo, alguma construção chinesa antiga, vocês vão perceber que essas peças dessa estrutura, elas são toras de madeiras robustas, são toras imensas de madeira. Por que isso? Porque as forças são descarregadas, são distribuídas dentro da estrutura no ângulo de 90 graus. Todas as forças são distribuídas no ângulo de 90 graus. E isso requer uma rigidez da estrutura muito maior do que uma estrutura composta por barras finas, por uma treliça, onde as forças são distribuídas em ângulos diferentes, tá? Então, os chineses desenvolveram esse tipo de telhado porque eles tinham muita madeira, e os árabes desenvolveram outro tipo de telhado que era para economizar madeira, um tipo de telhado que não gastasse muita madeira. Então, como é que funciona esse telhado? Dito isso, como é que funciona esse telhado? Normalmente, quando o engenheiro ou o arquiteto vai participar de uma construção, de uma obra qualquer, dificilmente ele vai lá em cima do telhado para ver como que o carpinteiro está fazendo o telhado. Dificilmente ele vai detalhar o telhado para ser construído. Normalmente deixa isso por conta do próprio carpinteiro, a não ser que seja uma obra muito grande, com um telhado, um vão muito grande, que aí é outra situação. Mas telhados, principalmente residências, né, telhados pequenos, de menor porte, eles normalmente são feitos pelo próprio carpinteiro.
O próprio carpinteiro vai lá e faz e monta o telhado. E isso gera uma série de problemas, tá? Como os engenheiros e os arquitetos não gostam muito de subir em telhado, né? Acaba que o carpinteiro vai fazer o telhado do jeito que ele aprendeu durante... Foi passado aí de pai para filho, às vezes de algum lugar que ele trabalhou e alguém ensinou ele a fazer isso. Mas normalmente o telhado sai errado. E aí quando dá problema, né? Depois da obra pronta, quando dá algum problema no telhado, o proprietário normalmente chama quem para arrumar o telhado? O carpinteiro. E na hora que ele chega lá, ele não vai dizer que ele fez o telhado dele errado, porque, aliás, ele nem sabe que fez errado, né? Aí quando o carpinteiro chega lá, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, o problema do seu telhado é que ele foi feito com madeira verde, né? E aí ele começa a colocar uma série de reforços no telhado, tá? Então isso é muito comum de acontecer. E normalmente é isso que acontece. Chama o carpinteiro e o carpinteiro vai dizer que o telhado foi feito de madeira verde. Na realidade, a madeira, você pode fazer um telhado de madeira verde, seca, amarela, vermelha, da cor que você quiser. Madura, verde, do jeito que quiser. Se o telhado for bem feito, ele não vai empenar. Se você seguir as normas, o procedimento correto de se fazer um telhado, ele não vai empenar. Qualquer tipo de madeira, tá? O que ocorre é o seguinte, o primeiro grande problema que acontece no telhado, normalmente acontece no telhado. Bom, esses são os elementos do telhado, e na hora que você vai fazer o seu pendural central, que é a peça do telhado que vai suportar o madeiramento da cumeeira. Cumeeira quer dizer que está no cume do telhado, é o ponto mais alto do telhado, tá? Então, essa peça, que é chamada de pendural central, que normalmente é uma vigota, tá? Ela tem a função de receber o carregamento do telhado e distribuir nas mãos francesas. Ela, em hipótese alguma, pode descarregar a sua carga sobre o banzo inferior. Se isso acontecer, o que vai acontecer? O nosso telhado, vou fazer um esquema aqui para a gente ir. Tá? Se isso acontecer, qual vai ser a deformação do telhado? O nosso banzo inferior vai fazer isso. Ele vai fletir, claro que eu estou exagerando aqui, ele vai fletir nessa direção. Como o telhado, a estrutura do telhado fica apoiada sobre a laje, o que acontece? Se o meu telhado fletir, esse banzo inferior aqui vai apoiar sobre a laje, vai começar a pressionar a laje. Isso vai provocar uma série de fissuras e rachaduras na laje, na parte interna da edificação, tá? Podendo ocasionar, inclusive, vazamento de água ou de esgoto, caso passe alguma tubulação dentro da laje. Se passar dentro da laje, a laje vai fletir, a tubulação vai fletir também, vai provocar vazamento, com toda certeza. Então, uma série de problemas pode ser ocasionado por conta dessa deformação do banzo inferior. E aí, normalmente, quando o carpinteiro vai fazer o telhado, o que ele faz? Ele pega o nosso banzo inferior, aqui está a nossa pendural central, certo? E normalmente ele apoia a mão francesa assim. Ele coloca metade da mão francesa apoiada no pendural central e a outra metade apoiada no banzo inferior. Quando isso acontece, é fatal. Todas as forças que estão atuando dentro dessa estrutura, dessa treliça, vão se inverter, tá? E isso vai provocar uma carga concentrada bem em cima do banzo inferior, exatamente nesse ponto, sendo que tem que acontecer exatamente o inverso. Essa mão francesa,
esse pendural central, a função dele é puxar o banzo inferior para cima, tá? Não é apoiar no banzo inferior, é puxar o banzo inferior para cima, tá? Então, se você apoia a sua mão francesa no banzo inferior, não interessa se é 1 centímetro, 2 ou se é todo apoiado no banzo inferior, você não pode apoiar a sua mão francesa no banzo inferior em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Se isso acontecer, você vai inverter todas as forças dentro da estrutura, tá? Ok? Então, primeira coisa que tem que ser observada no telhado, que a maioria, 90% dos telhados tem esse problema, tá? A nossa mão francesa não pode apoiar no banzo inferior, ela tem que ficar apoiada no pendural central. Só no pendural central, tá? E a distância entre a mão francesa e o banzo inferior tem que ser de no mínimo 5 centímetros, tá? Então ela não pode, é a primeira coisa, é o primeiro erro crasso em qualquer telhado, na maioria dos telhados, tá? Então o que acontece? Quando o sujeito coloca a mão francesa apoiada no banzo inferior, o nosso telhado vai fletir, o banzo inferior vai fletir. Se o banzo inferior fletir, o que vai acontecer? Nosso telhado, a nossa cumieira vai diminuir de tamanho. Nosso telhado vai abrir, ele vai fazer isso. Certo? Nosso telhado vai fazer isso. Ele está nessa posição, ele vai fazer isso. Quando ele faz isso, quando ele muda a sua inclinação, o que vai acontecer? Vai ocasionar vazamento no telhado também, tá? Porque a telha, ela está na inclinação ideal para ela. Se você muda a inclinação, dependendo da quantidade que você muda na inclinação, o que vai acontecer? A água vai escorrer sobre a telha, vai caminhar por baixo da telha e vai pingar dentro do telhado. Nesse caso, o seu telhado vai ter um monte de goteiras, vários vazamentos, goteiras embaixo do telhado, e a pessoa vai olhar e vai dizer: ué, mas não tem nenhuma telha quebrada, não tem nenhuma telha deslocada e está vazando água. Você fica sem saber onde está vazando e muito menos por que está vazando, tá? Então, isso é um problema muito sério e que acontece demais em todos os telhados. Isso é o que mais acontece, tá? Então, esse é o primeiro problema que tem que ser observado no telhado. Segundo problema. O sujeito, quando vai fazer o detalhe do telhado, normalmente não fazem. Mas quando fazem, né, o engenheiro ou o arquiteto, o que ele faz? Ele pega o esquadro de 45 graus e desenha essas mãos francesas. Pega o esquadro de 45 graus, põe lá e faz a mão francesa. Isso é um dos erros mais, vamos dizer assim, primários que se pode fazer. A inclinação dessa mão francesa, ela é qualquer, tá? Qualquer. Desde que ela saia do pendural central, ela tem que ficar apoiada no pendural central e tem que ficar embaixo da terça. Tem que ficar embaixo da terça, não pode ficar fora da terça. Vocês já viram, ou se não viram ainda vão ver, né, sobre treliças planas. Vocês vão ver, vocês vão estudar a questão dos nós da treliça. Não pode ficar, o apoio não pode ficar fora do nó. Se você tira o apoio fora do nó da treliça e inverte todas as forças lá dentro, essa barra aqui, que é o banzo superior, vai fletir, porque essa barra, essa carga concentrada está fora do nó. Então não pode, em hipótese alguma, acontecer isso. Quando isso acontece, o que vai virar? Nós temos aqui
Se nós temos o pendural central, a mão francesa e a terça está fora do nó, a carga concentrada da barra está fora do nó, o que vai acontecer? Essa barra vai fletir nesse sentido. O que vai acontecer com ela? Ela vai fazer isso, vai fletir nesse sentido. O que isso vai acontecer? Quem está de fora do telhado, do lado de fora da edificação, vai ver o telhado todo cheio de ondinha assim, ó. Vocês já devem ter visto isso, tá? O telhado todo ondulado assim, ó. Aqui não foi um efeito estético, que uma coisa de projeto, que projetou para ficar daquele jeito, não. Aquilo é erro fatal no telhado, tá? E aí o que vai acontecer? Até esse trecho aqui, nesse trecho, a água vai escoar com boa velocidade, não vai ter vazamento. Quando ele chegar nesse trecho aqui, ele vai ter goteira no telhado dele, porque mudou a inclinação, a água vai passar por baixo da telha, vai retornar, vai cair dentro do telhado, tá? Bom, então esse é outro erro fatal. Os apoios, as cargas concentradas, as terças têm que estar apoiadas sobre o nó, tá? Nunca, em hipótese alguma, não importa que ângulo que vai ficar isso aqui, não importa qual é o ângulo que vai ficar essa treliça, essa mão francesa, ela tem que ficar apoiada no pendural central e embaixo da terça, certo? Ok? Bom, isso são erros primários, né? Outra coisa, como é que nós vamos definir a distância entre as terças? Porque eu preciso saber a distância entre as terças antes de fazer a minha treliça, antes de dimensionar a minha mão francesa e os pendurais, certo? No caso das outras terças é a mesma coisa. Onde tiver uma terça, você tem que levar a mão francesa para baixo dela, porque senão você vai ter deformação no telhado, tá? Bom, então como é que nós vamos dimensionar, calcular a distância entre as terças? É muito simples. A distância entre uma terça e outra é a distância que o caibro suporta a carga naquele vão, tá? Então você tem que ver qual o tamanho do caibro que você vai usar, que normalmente o que se acha no mercado é 5x7, os caibros, tá? 5 por 7 centímetros. Então você vê, um caibro de 5 por 7 centímetros suporta, qual a carga que ele suporta nesse vão? Qual o vão máximo que ele suporta a carga da telha sem deformar? Considerando que todo o telhado tem que ser dimensionado para receber telha de barro ou telha cerâmica, tá? Tem que ser dimensionado para ele. Por que isso? Porque se você dimensionar só para a telha de fibrocimento, né? O que vai acontecer? Amanhã ou depois o proprietário da casa resolve colocar uma telha mudar a telha e colocar uma telha de barro, tá? Uma telha cerâmica. O que vai acontecer? O telhado não vai aguentar a carga da telha, né? Então a telha cerâmica, a telha de barro, quando ela está seca, ela tem uma carga, pesa um tanto. Quando ela está molhada, encharcada, ela pesa 5 vezes aquele tanto que ela pesava seca, tá? Ok? Então, você tem que considerar a carga da telha molhada, quanto que pesa a telha molhada nesse vão aqui que o caibro suporta, tá ok? Normalmente, a distância que o caibro suporta, levando em consideração as madeiras que existem no mercado, os tipos de madeira e as dimensões dessas madeiras, né? Levando em consideração tudo isso, a distância média que o caibro suporta a carga nesse vão é de 1,5 m, tá? Então, normalmente, a distância entre uma terça e outra é de 1,5 m. É claro que, se não der uma medida exata, é aproximadamente 1,5 m. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
Não é bom você colocar muito poucas terças, né? E nem muitas. Se você colocar muita terça, quer dizer que você está diminuindo a distância do vão sem necessidade. Então você vai gastar madeira demais sem necessidade. E se você está aumentando muita distância, você vai provocar uma deformação no caibro, porque ele não vai suportar a carga naquele vão. Então a distância média entre uma terça e outra é de 1,5 m. Quando você coloca a terça numa distância maior do que 1,5 m, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Se você coloca as terças com a distância maior do que o que o caibro suporta, o nosso caibro, que deveria estar nessa posição, ele vai fletir desse jeito. Certo? Também vai provocar aquele efeito de onda no telhado. Você olha o telhado, ele está todo ondulado, tá? Bom, e a distância entre um caibro e outro? Como é que eu dimensiono a distância entre um caibro e outro? É a distância que as ripas suportam a carga da telha naquele vão. Que, conforme as ripas que nós temos no mercado, as madeiras, as dimensões das ripas, que é em torno de 2,5 por 5, 2,5 cm por 5, tá? De acordo com o que nós temos no mercado hoje em dia, essas ripas, a distância entre um caibro e outro é de mais ou menos 50 centímetros. Você colocou 50 centímetros, até as ripas normalmente vai suportar a carga nesse vão. Se você colocar um vão, uma distância maior entre os caibros, o que vai acontecer? Também o telhado vai fletir no outro sentido, tá? Nós vamos ter as ripas. Nós vamos ter as ripas nesse sentido, tá? Apoiadas no caibro. E nós vamos ter as nossas ripas, vão fletir nesse sentido. Aí o telhado, em vez de ficar ondulado no sentido transversal, ele vai ficar ondulado no sentido longitudinal, tá? As ripas vão ficar fazendo ondas, tá ok? Normalmente o que acontece? Bom, isso nós já definimos a distância entre as terças, a distância entre os caibros e a distância entre as ripas. E a distância entre os caibros? E a distância entre as ripas, entre uma ripa e outra? Para isso, você tem que consultar o fabricante da telha. Primeiro o sujeito compra a telha, depois você faz um gabarito para poder ir pregando as telhas na distância correta, tá? Esse gabarito, quem faz são os pedreiros que fazem esse gabarito, o carpinteiro faz esse gabarito. E normalmente eles chamam de gargo. Então, quando vocês ouvirem o carpinteiro falar, tem que fazer o gargo da telha, é um gabarito para ir galgando a mesma distância entre as ripas. Esse gabarito ele é feito assim. Ele vai pegar uma ripa e vai fazer isso com ela. É um gabarito desse jeito, tá? O que ele vai fazer? Isso aqui é um gancho, ele vai pescar a ripa da frente, que ele vai pregar, ele pesca a ripa, puxa ela até encostar na ripa anterior, até encostar nessa ripa aqui. Certo? Então ele pega o gancho lá, puxa a ripa e encosta ele na ripa anterior. É claro que a primeira ripa ele vai puxar uma linha, vai pregar ela toda alinhada, né? E aí ele vai com esse gargo, que eles chamam de gargo, ele vai galgando a mesma distância entre as ripas. Então ele puxa a primeira ripa, prega ela,
puxa a outra e assim por diante. Ele vai pregando a ripa, galgando a mesma distância. Essa distância entre uma ripa e outra, esse gabarito ele faz com a telha. Ele pega a própria telha, pega os apoios da telha, vem com os apoios embaixo, e aí ele vai definindo o gabarito para ele pregar as telhas, tá? Bom, então nós já definimos a distância entre as terças, a distância entre os caibres e a distância entre as ripas. E a distância entre as treliças? Como é que eu defino a distância entre uma treliça e outra? Eu tenho uma treliça aqui, tenho outra, tá? A distância entre uma treliça e outra é muito simples. É a distância que as terças suportam a carga do telhado naquele vão, tá? Que é de aproximadamente 2 metros. Então, se você tem um telhado de 4 metros, você vai ter quantas treliças? 3, né? Uma no começo, outra no meio, outra no final. Certo? A cada 2 metros você coloca uma treliça. É claro que se você tiver um telhado de 4,30 metros, você não vai botar, cada de 30 centímetros, você não vai botar outra treliça, né? Mas é aproximadamente 2 metros. Não passe muito disso, nem diminua muito do telhado, tá? Então, basicamente, as informações do telhado é basicamente isso. Vocês têm que prestar muita atenção na estrutura do telhado, tem que acompanhar a construção do telhado, nunca deixe o isso na mão do carpinteiro, porque ele vai fazer serviço mal feito, com certeza. E depois, na hora de consertar, se ele chegar lá e ver o banzo inferior todo empenado lá, apoiando em cima da laje, o que ele vai fazer? Ele vai pegar outra vigota, põe uma vigota de um lado, põe a vigota do outro, e o telhado continua lá, do mesmo jeito. O que vai acontecer? Ele vai trocar as peças que estão empenadas, ou vai colocar outra de reforço junto com ela. Isso vai provocar o quê? Vai simplesmente adiar a deformação, outra deformação do telhado, porque ele vai continuar deformando, vai continuar fletindo, vai continuar com o mesmo problema, tá? Então, sempre preste muita atenção nessa questão da estrutura do telhado, tá? Essa inclinação do nosso telhado, quanto à inclinação do telhado, nós calculamos a nossa inclinação da seguinte forma. Também é muito simples, tá? A inclinação do telhado, ela é muito simples. Você vai calcular a inclinação, normalmente para telha de barro, telha cerâmica, né? A inclinação é de 27% para a telha cerâmica, tá? Normalmente, quando eu faço um projeto de algum telhado, eu nunca coloco 27%, eu sempre coloco 30%. Eu arredondo logo para 30%, porque esses 3% aí não vai influenciar em muita coisa não, tá? Não vai influenciar em nada. Então, já coloco lá meu coeficiente de segurança lá, qualquer coisa que fizer errado, né, tem 3% aí de coeficiente de segurança. Então, essa porcentagem ela é calculada da seguinte forma. É 27% da metade do vão, caso a sua cumieira fique no meio do telhado. Então é 27% de D1 ou de D2. Se a sua cumieira não estiver no centro do telhado, tá? O que acontece? Você tem que considerar o maior vão na hora de calcular a sua inclinação. Por um motivo muito simples. Você tem aqui o seu telhado, a sua cumieira está fora do centro do seu telhado, tá? Você tem aqui D1, D2 e aqui o Dzão, certo? Nesse caso, você tem que calcular a inclinação em função do seu maior vão, nunca do menor, porque o seu maior vão vai ficar com 27%.
E o seu menor vão vai ficar com mais de 27%. Nesse caso não tem problema. O que não pode é um dos lados ficar com menos de 27%. Aí você vai comprometer o seu telhado. O que vai acontecer? Na hora que a água cair sobre a telha, ela vai escorrer por baixo e vai pingar dentro do telhado, embaixo do telhado, tá ok? Então nunca dimensione o seu telhado pelo menor vão, sempre pelo maior vão, tá ok? Se a sua cumeira estiver no centro do telhado, ótimo, você pode 27% de D1 ou 27% de D2 ou 27% de Dzão sobre 2, tá? Ok? Entendido? Essa inclinação, quando é para telha de fibras, para telha cerâmica ou telha de barro. Telha de fibrocimento, vocês têm que consultar o fabricante. Cada tipo de telha tem uma inclinação diferente, tá? Cada formato de telha, cada tamanho de telha tem uma inclinação diferente. Sugiro vocês a consultarem na internet. Hoje em dia já tem disponível aí vários programas que calcula quantas telhas você tem, você faz a geometria do telhado e ele te dá a quantidade de telha, de madeira, te dá toda a relação de material, a inclinação do telhado, já te passa tudo. Isso na internet não é difícil de encontrar. Vocês entrem nesses fabricantes aí, Eternit, Brasilite e outras que tem aí, que na própria internet tem esses programinha para calcular o telhado. Te dá inclusive a relação de material, quantos pregos, parafuso, arruela, tudo. Quantidade de madeira, de telha, qual o traspasso da telha e assim por diante. Já te fornece tudo, tá? Lembrando que no nosso caso, o nosso telhado, a inclinação é de 27%, porque aqui chove, aqui não neva. Nos países onde cai neve, a inclinação do telhado é diferente, porque a neve não pode se acumular no telhado. Se o telhado tiver uma inclinação muito pequena, a neve vai acumulando em cima do telhado e derruba a edificação. A edificação cai literalmente, tá? Então ele tem que ter uma inclinação bem maior, que é para a neve poder escorrer do telhado, tá? Normalmente nesses países os telhados são feitos de pedra e a pedra utilizada é a ardósia, tá? São placas de ardósia. Então os telhados lá são feitos de pedra. Quando inventar, só uma curiosidade para vocês, as telhas de fibrocimento foram inventadas, foram criadas, desenvolvidas para substituir a ardósia. Tanto que se vocês pegarem uma placa de ardósia e uma placa de fibrocimento, vocês vão ver que a textura é muito parecida, a cor, é tudo muito parecido com a ardósia. Porque foi desenvolvido para substituir a ardósia, porque estavam usando demais nos países, principalmente da Europa, né? Estavam usando muita ardósia e não estava dando para, não estava conseguindo repor, não tinha como repor essas ardósias, né? Então as ardósias lá estavam se acabando. Então desenvolveram a telha de fibrocimento para substituir a ardósia, tá? Em telhados onde a inclinação é muito grande. No nosso caso, quando se tem telhados com inclinação muito grande, é mais de efeito estético, tá? É mais para efeito estético. Lembrando que inclinações acima de 50%, telhados que têm inclinação acima de 50%, você tem que amarrar as telhas. Todas as telhas têm que ser amarradas. O sujeito tem que pegar uma furadeira, furar a telha, passar um arame de cobre, não pode ser arame recosido, nem de aço, nem de ferro, tá? Porque ele com o tempo ele enferruja e a telha cai, certo? Tem que ser amarrado com fio de cobre. Então ele passa um fiozinho de cobre e vai amarrando uma por uma das telhas, tá? Quando a inclinação é superior a 50%, tá ok? Entendido? Dúvidas? Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima. Um abraço.